Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Quando o inverno chega, a preocupação de muitas pessoas está relacionada às doenças que atingem o aparelho respiratório. No entanto, outro grupo de pacientes sofre bastante com as baixas temperaturas. São os portadores de reumatismo. O termo reumatismo tem sido popularmente utilizado para as doenças que afetam a função do aparelho locomotor. Mas os que muitos desconhecem é que nem todos os reumatismos acometem as articulações. A doença apresenta-se em mais de 100 tipos diferentes de patologias, que agrava-se de maneira importante com as quedas de temperatura durante o inverno. A maioria tem tratamento, mas o diagnóstico tardio e o desconhecimento dos sintomas dificultam um controle mais efetivo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar de esclerose sistêmica. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Linenburger. Doutora Ilka, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo. É sempre um prazer poder esclarecer algum tópico dentro da área da reumatologia. Doutora, então vamos tratar deste assunto. O que é esclerose sistêmica e quem está mais suscetível à doença? A esclerose sistêmica é uma doença autoimune, né? Ou seja, quando o nosso sistema de defesa passa a nos atacar e no caso específico ele faz um ataque à microcirculatura ou à macrocirculação, além de que existe também um depósito, uma alteração em questão de colágeno, evoluindo para processo de fibrose tecidual. Doutora, seria essa uma nova doença porque há pouca divulgação a respeito? Não, é uma doença antiga, só que sendo rara, né? Às vezes a gente tem popularmente pouco conhecimento, ou poucos casos que a gente consegue ter no nosso convívio, né? Justamente por isso existe um dia de conscientização mundial, que comemoramos agora dia 29 de junho, para esclarecer alguns sintomas, para que a gente chegue a um diagnóstico precoce, que fale dessa patologia, para que a gente tenha maiores cuidados, maior atenção e esclarecimento da população em geral. Ela costuma acometer com uma predominância um pouco maior em mulheres, né, na sua faixa mais produtiva, entre 30 a 50 anos, né, assim como algumas outras doenças reumatológicas, acaba tendo essa predileção feminina, mas também acontece em homens, né. Doutora, e quais são os tipos de esclerose sistêmica? A esclerose sistêmica ou a esclerodermia, né, existem algumas divisões. Então, uma divisão é a forma mais limitada com a pele, onde a gente chama de esclerodermia, né, que existem algumas formas lineares, formas de placa, como a morfeia, e alguma alteração típica que é mais na fronte, que se chama em golpe de sabre, né? Que é uma lesão na região frontal típica. Algumas vezes existe o envolvimento dessa patologia com o envolvimento de órgãos sistêmicos ou somente restrita à pele, quando a gente fala de esclerose sistêmica, na sua forma cutânea difusa ou cutânea limitada. Cutânea limitada é quando ela tem uma alteração mais restrita a extremidades, a fibrose tecidual, envolvimento periférico, né, podendo envolver o rosto também, mas poupando a região do tronco. A forma difusa, mais com o envolvimento também da pele na região do tronco do paciente, ou seja, esse espessamento, a pele vai ficando com uma característica com perda da sua elasticidade por causa dessa fibrose, alteração de colágeno, né?
ela também pode ter envolvimento de órgãos internos, então acometer pulmão, o rim, né? Antigamente, antes da introdução dos inibidores da ECA, a grande mortalidade desses pacientes com a evolução ao longo do tempo era pelo envolvimento renal. Hoje é mais a questão do envolvimento pulmonar. Então, por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico quanto mais precoce possível para esses pacientes, né? Para que o reumatologista faça o acompanhamento adequado, use medicações que mudam o prognóstico desses pacientes, né? Melhorando essa questão do desenvolvimento de órgãos. Quanto mais cedo, melhor. A evolução do tratamento é mais voltada para essa manifestação precoce. O que é a síndrome de Raynaud? O que é a síndrome de Raynaud? São manifestações vasculares periféricas que são desencadeadas pelo frio, principalmente. Então, essa época do ano a gente consegue perceber um pouco melhor, onde existem 3 fases de alteração nas extremidades digitais, tá? Então, nos dedinhos, a extremidade ela fica numa primeira fase brancacenta, onde ocorre a isquemia, né? Certo. Após essa isquemia, ela fica arroxeada, que ocorre a cianose, e depois, através da reperfusão, ela fica vermelha. Então, essas 3 fases caracterizam o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud, quando ele começa a surgir num paciente depois dos 30 anos de idade, geralmente, a gente tem que se questionar se não é um Raynaud secundário. Secundário a uma doença reumatológica, no caso, né? Então, através do exame simples, complementar, que o reumatologista vai fazer, como a capilaroscopia, que a gente faz através de uma lente de aumento, né? A gente vê a estrutura vascular periférica do leito ungueal. Tem algumas alterações que a gente consegue perceber que faz o padrão SD, padrão esclerodérmico. Tá? E esse padrão é um dos critérios diagnósticos para a esclerose sistêmica precoce, que na verdade ocorre uma capilaroscopia alterada com a síndrome do Raynaud, ou a presença de anticorpos específicos para a esclerose sistêmica, que o reumatologista solicita para o paciente, e fecha o diagnóstico precoce e pode iniciar um tratamento mais adequado. Então, sempre que existe um paciente com síndrome de Raynaud, o ideal é referenciar para o reumatologista para ele fazer essa diferenciação entre Raynaud primário, que é aquele benigno que começou da infância, uma sensibilidade maior ao frio, mas que não tem uma repercussão a longo prazo para uma doença autoimune, algum dano sistêmico. Do Raynaud secundário, que pode acompanhar esclerose sistêmica. A síndrome de Raynaud às vezes acompanha outras doenças, como lúpus, dermatomiosite, a doença mista do tecido conjuntivo, né, entre outras patologias. E que a gente consegue ver também algumas alterações que são mais sugestivas na capilaroscopia. Agora, o padrão esclerodérmico, que é a dilatação de capilares, áreas avasculares onde existiu essa alteração estrutural da conformidade do leito ungueal, que configura essa alteração relacionada à microcirculação, ao depósito de colágeno e fibrose tecidual, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. E isso às vezes está relacionado também, quanto maior a gravidade do Raynaud, ao surgimento de úlceras digitais, a um envolvimento muitas vezes de órgãos internos, como o pulmão com fibrose, hipertensão pulmonar, e também existe essa correlação com a presença de anticorpos. Esses anticorpos também permitem para o reumatologista saber qual é o prognóstico do paciente, como é que ele costuma evoluir se ele tem esse anticorpo. Eu tenho que cuidar mais do rim, eu tenho que cuidar mais do pulmão, né? E para poder dar um segmento adequado. Então, é sempre bom estar de olhos atentos aos sintomas. Ao Raynaud, as dores articulares e a inchaço das mãos, que o paciente consegue perceber, né? Refluxo, azia, que o paciente também pode sentir numa manifestação inicial da doença.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. E o assunto do programa de hoje é a esclerose sistêmica. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Olá! Hoje o Informativo Hospital São José volta a falar sobre o serviço de enfermagem da instituição. Serviço este de extrema importância para o desenvolvimento das atividades realizadas aqui dentro. E nós conversávamos sobre a equipe de atendimento à parada cardiorrespiratória. Essa equipe é treinada corriqueiramente, rotineiramente, para realizar este tipo de atendimento. Eu converso então com a gerente de enfermagem, Tamílis, que nos esclarece um pouco sobre como é realizado este tipo de treinamento para a equipe. Nós estamos realizando os treinamentos, nos setores. Claro. Simulamos a realidade com um boneco e nesse momento acionamos a equipe de parada. Quando acionamos a equipe de parada, nós contamos o tempo em que a equipe tem para chegar e verificamos a atuação da massagem cardíaca, a atuação da parte ventilatória e também a atuação do enfermeiro no momento de realizar as medicações. Como se estivesse acontecendo uma parada cardíaca em determinado setor. Todo mundo é acionado, o tempo é cronometrado, tudo funciona como se fosse a realidade. Como se fosse a realidade. E a atuação deles tem mudado? Ela tem diminuído o tempo de espera, digamos assim, para o atendimento desses pacientes? Nós estamos vendo uma organização muito melhor das equipes, um conhecimento muito mais ampliado dos técnicos de enfermagem, que antes pegavam a parada até um pouco despreparado, agora não, ele já chega no momento com a função que ele estabelece e treinado para executar aquela função. Tamílis, hoje, atualmente, todos os andares, todos os setores do hospital possuem essa equipe de atendimento à parada cardiorrespiratória. Mas quantos profissionais envolvidos nessas equipes especificamente? Temos em média 40 enfermeiros e 90 técnicos de enfermagem. Todos treinados para atendimento de urgência e emergência a paradas cardiorrespiratórias. Nas 24 horas. 24 horas. Isso. Muito bacana saber que o Hospital São José também desenvolve esse tipo de atividade, esse tipo de atendimento a todos os pacientes que se encontram aqui dentro. Muito obrigada. A gente sabe que o setor de enfermagem tem muitas outras ações para serem comunicadas, conversadas, e a gente conversa então numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. O Informativo Hospital São José fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger, e o assunto no programa de hoje é a esclerose sistêmica. Bem, doutora, é uma doença hereditária? Ela pode ser contagiosa? Não é contagiosa. E a questão hereditária, se existe uma predisposição, se tem algum familiar que tenha a patologia, né? Para que tenha a questão de herança genética parcial, assim, toda doença autoimune, né? Mas ela não é de forma alguma contagiosa, apesar de, às vezes, a gente vê casos mais avançados, não tem nenhuma correlação com isso. É uma questão de ataque à própria estrutura do organismo do paciente, com depósito de colágeno e as manifestações vasculares associadas em decorrência também desse ataque imune. Doutora, e como funcionam os tratamentos? O tratamento é voltado para tentar regular, vamos dizer, esse ataque que está acontecendo ao sistema imune. Então a gente usa imunomoduladores, medicações vasodilatadoras para as queixas tanto do Renault, do envolvimento pulmonar, inibidores da ECA para a questão de envolvimento, prevenção e envolvimento renal relacionada à esclerose sistêmica. Mas o mais importante assim, é que o tratamento ele é muito diferente de pessoa para pessoa, porque as manifestações são várias. Então a gente falou de quadros que são restritos à pele, quadros que são só cutâneos e limitados, sem envolvimento de órgão interno. Tem pessoas que vão ter só envolvimento de órgão interno, com fibrose pulmonar, o envolvimento renal, entre outras manifestações, ou o Renault vai ser tão severo a ponto de ter ulcerações digitais, isquemia digital. Então varia muito. Então isso varia com questão também de predisposição clínica relacionada àqueles anticorpos, que daí por isso a importância do reumatologista no acompanhamento contínuo do paciente, na manifestação de qualquer piora clínica em relação à fibrose pulmonar, aí a gente tem que acompanhar com espirometria, difusão pulmonar, para ver se existe alguma alteração no padrão que sugere que a gente tem que mudar o tratamento, fazer um tratamento um pouquinho mais agressivo para evitar que essa doença progrida de uma outra maneira, né, com pior prognóstico. Então isso tem que ser restrito ao acompanhamento com o reumatologista e o pneumo também. Então muitas vezes o quadro de fibrose pulmonar tem que ser multidisciplinar, né? E o que é mais importante pro paciente de toda essa história, que a gente acaba falando de manifestações mais específicas para o que o médico que vai fazer o diagnóstico, né, é o Renault propriamente dito e as manifestações periféricas relacionadas a sintomas de dores articulares, inchaço ou alguma lesão de pele em placa, em linha, com retração, que está meio fibrótica, que tenha que esclarecer. E porque através daquele método simples que a gente estava falando anteriormente, que é a visualização direta dessas alterações vasculares através da capilaroscopia ungueal, a gente consegue anteceder e mudar muitas vezes o acompanhamento do paciente e o prognóstico do paciente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger, e o assunto no programa de hoje é a esclerose sistêmica. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Olá, eu sou o Dr. Dreifus Fabrini, sou cirurgião plástico e a partir de hoje eu vou participar do programa semanalmente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tamanho ideal de prótese, que é uma dúvida muito comum nas pacientes que nos procuram. A verdade é que não existe um tamanho ideal de prótese, né? Existem vários parâmetros que são considerados. O primeiro delas é as medidas da paciente, que tem que ser aferidas no consultório. Outras coisas que nos permitem ajudar bastante nessa decisão são as amostras das próteses que são colocadas durante a consulta, e nós também dispomos de um equipamento de alta tecnologia que é capaz de tirar uma foto tridimensional da paciente e a partir daí simular o resultado com os mais diversos
tamanhos de próteses e marcas diferentes. Então, se você tem curiosidade para saber qual é o tamanho de prótese que mais se enquadraria no seu corpo, eu aconselho que você agende uma consulta conosco e venha conversar para que a gente possa te orientar nesse sentido e realmente te deixar o mais bonita possível. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger, e o assunto no programa de hoje é a esclerose sistêmica. Bem, doutora, uma vez que a doença não tem cura, como é conviver com a esclerose sistêmica e de que forma ela afeta as atividades diárias? Bom, ela pode ser bem limitante quanto qualquer artrite reumatoide, né? Pelo envolvimento do que a gente exige de maior função, que são as mãos, As né? mãos. Então, esse espessamento, essa fibrose cutânea que vai acontecendo nas extremidades vão dando uma limitação também funcional, né? Porque a mão acaba que perde a sua mobilidade, sua destreza, né? A questão do Raynaud, a síndrome de Raynaud, pode ser bem impactante. Tem pacientes que têm manifestações muito graves a ponto de ter ulceração ou até isquemia digital. Então isso é uma manifestação ameaçadora, né, que a gente chama a vida do paciente também, né, e que a gente tem que sempre prevenir. Como ela é principalmente precipitada pela exposição ao frio, a principal prevenção que o paciente pode fazer é manter extremidades aquecidas, sempre usando luvas, né? Do período de inverno, evitar exposição a ambientes refrigerados, né? Ter todos esses cuidados, prestar atenção se está aparecendo alguma lesãozinha nova, alguma área onde apareceu alguma úlcera digital, prestar atenção para a gente poder otimizar tratamento. Tem medicações voltadas para a melhora desses sintomas também, que o reumatologista pode prescrever. Em relação à desmotilidade esofágica, que às vezes acontece na doença, então o paciente percebe como refluxo, azia, ou às vezes tem distensão abdominal, pode ter episódios de diarreia por estase, essas questões. Tem medicações voltadas para isso, a gente tem que fazer cursos de tratamentos específicos que o reumato prescreve para melhorar sintomas. Se tem o envolvimento pulmonar,
como adjuvante, uma fisioterapia respiratória, manter sempre uma boa qualidade de vida, aquele padrão de sono adequado, alimentação. Então, muito vai, como ela é uma doença muito eclética, vamos dizer assim, em questão de manifestações clínicas, ela é bem voltada para o paciente. Mas aquelas recomendações gerais, né, uma alimentação saudável, manter uma atividade física, evitar os estressores, né? Então, o frio no caso dessa doença, manter o seu calendário vacinal, né? Mesmo o adulto, em dia com vacinas da gripe, já que tem envolvimento pulmonar também. O paciente usa medicações voltadas para o sistema imune, onde predispõe ele a ter com maior contato, né, com patógenos e ter algum desfecho ruim, né, é manter as medidas todas de prevenção. E a orientação sempre com o seu reumatologista, né, em relação ao tratamento, ou o seu pneumologista também, às vezes em conjunto, né, para ter uma melhora da qualidade de vida, sendo que ela não tem cura, né, mas ela tem o tratamento que pode trazer muito benefício e prolongar muito a vida do paciente. Bem, doutor, então agora para finalizar a nossa entrevista, como é feito esse exame complementar? Bom, a gente estava falando na capilaroscopia periungueal, né? Que é esse nome feio e complexo. Na verdade, é um exame até praticamente simples, onde a gente vai usar um óleo de imersão para permitir uma visualização com uma lente de aumento microscópica, né? No caso aqui a gente utiliza o vídeo capilaroscópio, fazer a visualização direta do leito ungueal. Então existe um plexo venoso, existe o padrão de distribuição dos capilares, que eles devem ser perpendiculares ao leito da unha, né? E devem ser simétricos. Quando existe alguma alteração desse arranjo, né, dessa estrutura, ou existe uma dilatação dessa alça capilar, o extravasamento de hemácias por essa alça capilar, existem áreas avasculares onde já esse capilar ele já morreu, vamos dizer assim, né? Ou ele está muito aumentado de tamanho, que a gente chama de megacapilar, né? A presença desses na maior parte dos dedos, num paciente que tem síndrome de Renault típica, a gente configura como padrão esclerodérmico. Então, junto com anticorpos ou com a manifestação sistêmica, a gente faz o diagnóstico precoce. É um exame não invasivo, né? Então, eu estou usando uma lente de aumento, tá? O paciente não existe nenhuma contraindicação a fazer o exame. O pedido que se faça é que ele não retire a cutícula por 3 a 4 semanas antes do exame, não pintar as unhas no caso de mulheres, para permitir uma melhor visualização dos capilares ali, né? E não fumar, porque o fumar antes do exame pode causar uma vasoconstrição e mudar o padrão, assim como o ambiente tem que estar numa temperatura adequada também para poder fazer um exame com uma melhor qualidade de imagem, né? Também a vasoconstrição acaba que a gente não vê daí o capilar. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. Doutora Ilka, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e o esclarecimento, né? Eu espero que tenha sido útil. Com certeza, doutora. Parabéns e sucesso. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte.
A arte da boa mesa.